Sejam bem-vindos a esta apresentação dos resultados parciais e do relatório final da pesquisa sobre capital social e ação coletiva em setores populares urbanos, um estudo piloto que denominamos BH-NET, já explicaremos porquê do título, e que contou com recursos de financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, e que foi executado pelo Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Análise de Redes Sociais, o GIARS, vinculado ao Departamento de Sociologia da UFMG. Quem coordenou o trabalho é o servidor que fala para vocês, o professor Silvio Salege, professor do Departamento de Sociologia. Participou a professora Valéria Cristina Oliveira, atual professora da Faculdade de Educação da UFMG, e quem é pesquisadora do Centro de Estudos sobre Criminalidade e Segurança Pública, o CRISP, vinculado ao Departamento de Sociologia da UFMG, e participaram os alunos bolsistas, o bolsista de Iniciação Científica Marcos Braga, do curso de Geografia, e os alunos Ítalo Cássio e Jusimar Coata, assistente de pesquisa do curso de Ciências Sociais da UFMG. Num primeiro momento, o que precisamos explicar é o que entendemos por capital social na proposta desta investigação. Quando falamos em capital social, há uma ampla literatura, digamos, uma tradição de investigação e, ao mesmo tempo, uma produção acadêmica e científica vasta, ampla, faz pelo menos 20, 25 anos. E é muito fácil ficar perdido quando escutamos falar em capital social. Neste esquema, nesta tabela de dupla entrada, basicamente distinguimos que quando se fala em capital social, os investigadores, os pesquisadores, consciente ou inconscientemente, de forma mais ou menos clara, eles estão distinguindo dois tipos de problema. Um problema que chamamos a entrada, a perspectiva minimalista sobre o capital social e a perspectiva maximalista. Nisto nós estamos apoiando numa grande investigadora que foi a professora Elinor Ostrom. E segundo a professora Ostrom, quando falamos de capital social minimalista, fundamentalmente estamos apontando para a forma como indivíduos instrumentalizam as suas relações sociais ou como indivíduos tiram vantagem de seu capital relacional, isto é, de seu mundo de relações sociais. E quando falamos de capital social maximalista, fundamentalmente estamos designando o problema de como os indivíduos cooperam para resolver problemas comuns, ou problemas da área, onde necessariamente a produção de um bem coletivo, um bem público, ou o cuidado de um recurso natural envolve uma ação cooperativa. Então, fundamentalmente, o maximalismo significa cooperar e o minimalismo significa agir estrategicamente, tirando vantagens do mundo de relações. E esses dois problemas, que não são obviamente iguais, eles tradicionalmente têm sido pesquisados de duas formas ou a partir de duas estratégias. A que nós chamamos em nossa pesquisa uma estratégia econométrica e a estratégia que nós chamamos sociométrica, que é fundamentalmente a perspectiva com a qual nós trabalhamos. Então, essa perspectiva econométrica fundamentalmente trabalha com dados tipo survey, onde fundamentalmente você coleta informações sobre os participantes em um processo de ação coletiva, onde está sendo produzido um bem público, onde está sendo preservado um recurso natural. Temos em um quadrante
inferior, na segunda coluna, duas pesquisas internacionais clássicas, a pesquisa de Robert Putnam sobre a descentralização italiana, que foi um dos grandes, os primeiros trabalhos, que divulga a ideia de capital social como virtude cívica de um país ou de uma sociedade civil que resolve, em parceria com o Estado, seus serviços públicos ou uma comunidade engajada na solução dos problemas que deve enfrentar. E temos a outra grande pesquisa internacional, que é a pesquisa de Ron Engelhardt, o Survey Mundial de Valores, também em esta perspectiva. Quais são os valores, quais são o universo valorativo dos países, que de tal forma lhe permita interpretar e ler, e fundamentalmente tomar parte, participar em processos cooperativos em grande escala. Estas são as grandes, digamos, duas grandes pesquisas de referência no que tem a ver com do capital social em termos de esfera pública, sociedade civil, que tão robusta essa sociedade civil em termos de ação participativa e cooperativa do cidadão com as autoridades, com as instituições públicas. Até onde temos uma sinergia na qual o cidadão e seus governantes estabelecem vínculos de cooperação e, fundamentalmente, isso conduz à melhora e à qualidade dos serviços públicos. Porém, a outra grande perspectiva metodológica é essa que trabalha com dados relacionais. E esta tem sido menos trabalhada, ainda que vem ganhando fôlego também, é quando nós tentamos entender qual é a morfologia, o que tipo de estruturas relacionais ou de interação social condicionam a participação, a ação coletiva cooperativa ou facilitam o agir instrumental dos indivíduos em uma estrutura de rede. Então, desta forma, acreditamos que nossa pesquisa fica bem situada, fundamentalmente como uma pesquisa que tenta situar os problemas da ação coletiva comunitária como uma problemática de cooperação maximalista com dados relacionais, ou seja, estaríamos na tabela no extremo inferior direito do slide na posição do leitor. Este é um pouco, digamos, o quadro teórico, a coordenada teórica geral com a qual nós estamos fazendo essa distinção básica, para não ficar perdidos nessa literatura oceânica e a vezes confusa do que significa capital social. Então, capital social para esta pesquisa são fundamentalmente redes de cooperação que facilitam a participação e cuja morfologia fala da forma como comunidades em sectores populares se engajam e trabalham em prol de todos os membros da comunidade. Quando falamos em ação coletiva, também é importante fazer distinções. Sabiamente, um filósofo manda a fazer distinções quando há confusão. Então, o primeiro, com o qual, digamos, nós tentamos clarear, é distinguir. Então, quando falamos de ação coletiva, há duas perspectivas básicas. O primeiro é que agir coletivamente supõe responder à pergunta de como é produzido de forma coletiva, por muitos, um bem ou um serviço. Isto está ampliamente, digamos, analisado e estudado em toda uma literatura sobre escolha racional e participação. Está o trabalho clássico de Mancur Olson, A Lógica da Ação Coletiva. E também estão os trabalhos do professor John Elster, quando o professor Elster nomeia ou analisa ou classifica diversas formas de ação coletiva em uma obra denominada O Cimento da Sociedade. E a outra grande pergunta é como administramos recursos comuns ou recursos naturais. Então, estas duas perguntas são, digamos, admitem resposta em duas direções. Uma, entender que a cooperação é um efeito não intencional dos atores, dos que participam, é uma espécie de efeito
combinatório, isto é, não intencional ou superintencional, o que em inglês se denomina uma ação byproduct, certo? Então, o exemplo típico é as ações de doação, ou seja, quando muitas pessoas se engajam e fazem doações ao banco de sangue, então o banco de sangue levará seus estoques, certo? Só que aí não há uma ação coordenada. Quando muito há um núcleo pequeno, que são os organizadores da campanha, que convocam a todos para que todos participando produzam um efeito agregado de melhora coletiva. Neste caso, temos mais recursos à disposição de todos em um banco de sangue, por exemplo. A outra questão, ou a outra, digamos, linha de ação na teoria de ação coletiva tem a ver fundamentalmente com ações coordenadas. As ações coordenadas que supõem mais ou menos a formalização desse trabalho organizado. Então, aqui supõe a divisão social do trabalho, social division of labor, como está aí no slide, e pressupõe também arranjos organizacionais, ou seja, pactos, acordos, desenhos organizacionais, uma espécie de desenho sociológico de como operará essa ação coordenada, como se tomam decisões, estatutos, regras, normas e, obviamente, valores. Então, a ação coletiva que passa pela coordenação é uma ação muito mais complexa. Essa ação de mutirão, por exemplo. Então, quem coordena, que tipo de ação, quem engaja, quem financia, quem arca com os custos desse processo coordenado. Não vamos entrar nos detalhes dessas duas obras, de Mancur Olson e de John Elster, mas vale a pena que o leitor saiba que, o espectador, nesse caso, melhor, saiba que essas são obras de referência quando falamos de ação coletiva. De que forma, então, sabendo o que significa para nós ação coletiva e o que significa capital social, de que forma podemos apresentar sinteticamente as que têm sido as principais hipóteses sobre que tipo de estruturas relacionais operam em processos de agir cooperativo ou agir coletivo? E aí temos basicamente duas grandes hipóteses na literatura sociológica e literatura sociométrica. Temos a pesquisa fundamentalmente do professor Samuel Coleman, a pesquisa do professor Ronald Burt e a pesquisa de Mark Granovetter, A Força dos Laços Fracos. Estes três trabalhos, basicamente, digamos, dão vida a duas hipóteses. Uma hipótese que diz que redes densas, ou formas de interação densas, certo? Um capital social denso, como chamamos aqui, o capital social seria fundamentalmente o portafólio relacional e a rede de relações na que nós agimos. Uma rede densa seria a fonte fundamental a cooperação. E que redes com buracos estruturais, como no caso da estrutura que está desenhada pelo grafo na parte inferior esquerda, certo? Essa rede, ou essa estrutura tipo, é uma estrutura que chamamos com um buraco estrutural. Então, estas estruturas com buracos estruturais, ou a hipótese do buraco estrutural de Ronald Burt, trabalham melhor na ideia de como os indivíduos tiram vantagens de seu portafólio relacional. Então, uma trabalha na ideia minimalista, a hipótese do buraco estrutural, e a hipótese da densidade trabalha na ideia do capital social maximalista. A estas duas hipóteses, o trabalho pioneiro de Mark Granovetter aportou algo importante, e é que Granovetter diz que a força dos laços, entendida como a frequência e a intensidade afetiva com a qual as pessoas se relacionam, ela é um elemento fundamental na coesão social. Não vamos entrar aqui nos detalhes, mas basicamente a inferência empírica de Granovetter diz que no mundo relacional, no mundo das relações sociais, certo? As relações ponte, como esta que está aqui, se vocês observam bem, na Structural Hole Hypothesis, ou hipóteses do buraco estrutural, a relação que faz a ponte entre as duas ilhas de relações, diz Granovetter, é por definição uma relação
fraca. Fraca significa onde não há um grande engajamento e envolvimento afetivo das pessoas. São essas, colocando um exemplo, são essas pessoas com as quais a gente não está relacionando-se de forma cotidiana e frequente, porém, são relações que estão como que latentes e que em qualquer momento nós ativamos. E a partir desses contactos que não vemos faz muito tempo, circulam ou, digamos, chegam a nós informações úteis, ricas. Então, a hipótese dos laços fracos diz duas coisas. Diz o que é um laço fraco, mas ao mesmo tempo diz que há um mecanismo particular de coesão social, certo, da vida coletiva, que opera através destas relações ponte, desses contactos que são laços fracos, os laços latentes com os quais não nos frequentamos. E Granovetter aplicou isso ao mercado de trabalho. Então, Granovetter descobre, ou, digamos, ele testa sua hipótese mostrando que em certos mercados de trabalho, não vamos afirmar que em todos, em certos mercados de trabalho, as informações úteis sobre oportunidades e postos de trabalho, elas estão disponíveis através desses velhos contactos do mundo universitário, da escola, com os quais não nos frequentamos. Então, esses laços fracos são pontes para informação nova. Enquanto que os laços fortes ou panelinhas degeneram informação porque se torna repetitiva quando nos frequentamos com as mesmas pessoas. Então, aqui há algo contraintuitivo. O mundo social não é mais coeso, ou as pessoas não têm vantagem no mundo social, certo? Porque se frequentem mais, se amem mais, gostem umas mais das outras e estejam frequentemente umas em contato com as outras. O mundo social é coeso porque fundamentalmente operam essas relações ponte. Isso é uma questão, digamos, contraintuitiva, que é interessante destacar aqui neste preâmbulo. Granovetter aplicou essa intuição, ou pelo menos em seu artigo seminal de 1933, Granovetter diz: precisamos dar um pulo sociológico e tentar mostrar como a hipótese dos laços fracos trabalha na vida comunitária, para além de mercados de trabalho, por exemplo. Granovetter não desenvolveu essa hipótese, simplesmente provocou uma discussão com Herbert Gans, um urbano importante nos anos 60 nos Estados Unidos, a propósito de como poderiam, digamos, trabalhar os laços fracos na coesão social de comunidades urbanas. E Granovetter diz, provavelmente deveríamos colocar a hipótese dos laços fracos como uma hipótese de coesão de certas comunidades. E Granovetter, em certa forma, provoca Gans dizendo que uma grande, digamos, pesquisa, um grande processo de intervenção urbana que aconteceu no final dos anos 50 na cidade de Boston, poderia ser um bom exemplo de como, por exemplo, de como comunidades que não eram ricas em laços fracos, eram comunidades pouco coesas porque a base não acreditava em suas lideranças. Então, eram comunidades que eram pequenos guetos, pequenos grupos, pequenas vizinhanças, porém desarticuladas, desconexas umas das outras. Então, não era e además de outra característica que diz Granovetter, essas comunidades de Boston, que foram, digamos, entre aspas, digamos, que foram demasiado passivas perante uma reforma e uma intervenção urbana feita de cima para baixo pelo poder público, essas comunidades, por sua vez, eram comunidades dormitório. Ou seja, as pessoas, digamos, não havia uma densa vida produtiva dentro da própria comunidade. Granovetter diz, a fábrica dos laços fracos são os espaços de trabalho. Então, estes dois elementos le permitem a Granovetter colocar uma hipótese que obviamente Gans não vai aceitar totalmente. Gans aceita que a perspectiva de introduzir dados em rede é interessante para o pesquisador de processos comunitários, concretamente em cidades, no mundo urbano. Porém, Granovetter deveria moderar, em certa forma, suas afirmativas. Por quê? Porque laços fracos vão depender também da história da comunidade, laços fracos vão depender de certas ajudas externas à comunidade, que não era o caso
en estas comunidades de West End, en Boston, en un sector de Boston, en el final de los 50. Gans vai afirmar que, fundamentalmente, digamos, a reforma urbana tinha o aval da Igreja Católica local, dos padres, dos presbíteros, etc., e que, portanto, essas comunidades, de alguma forma, encontraban de alguma forma sacralizada, si se quiere, o digamos, autorizada a intervenção por parte deste tipo de instituições, e que a falta de laços, a debilidade, digamos, a ausência de laços fracos, em certa forma, também é uma debilidade da história das comunidades. Então, isso é importante porque essa hipótese que está no artigo de Granovetter do 73 inspira nosso trabalho, o que foi feito em Belo Horizonte. Aqui passamos rapidamente, já falei como, digamos, Gans e Granovetter tiveram, digamos, uma espécie de debate via publicação, via American Journal of Sociology, e, obviamente, Gans ganhou direito de réplica e Granovetter direito de tréplica, o que não é muito comum nas publicações científicas, mas o debate está aí, certo? Então, os laços fracos, como trabalham em ambientes comunitários, como trabalham em processos comunitários. E, digamos, Granovetter, em certa forma, cutucou a onça teórica e a onça metodológica, afirmando que deveríamos testar e buscar informação. Então, uma pesquisa posterior que assume o desafio de Granovetter foi a pesquisa do criminologista norte-americano, sociólogo Robert Sampson, quem diz: eu vou assumir o desafio de Mark Granovetter. Então, vamos tentar fazer uma análise de como são as redes comunitárias em uma cidade do tamanho, uma cidade como Chicago, certo? Nos Grandes Lagos. E o trabalho de Sampson é um trabalho interessante e pioneiro porque Sampson constrói um dado fantástico, gigantesco, que é um dado em painel, em duas rodadas, em 1995 e 2002, para reconstruir o que ele chama as redes de relações entre a liderança da cidade de Chicago. É um trabalho amplo, não vamos detalhar totalmente aqui, mas simplesmente para mostrar que desde 1973, do debate Gans-Granovetter, no começo do século XX, em 2002, inclusive um pouco antes, 1995, já há pesquisa utilizando dados de redes, certo? Seria, digamos, como uma pesquisa, uma das pesquisas referências sobre como trabalham as estruturas de relações em nível comunitário. E como as redes, em certa forma, se transformam em fatores de prevenção do desordem social, no sentido da desestruturação social, da eficácia coletiva, que é um conceito que trabalha Sampson, e, fundamentalmente, de prevenção do comportamento delictivo e do crime nas grandes cidades. Essa pesquisa feita em duas rodadas, 95 e 2002, de Robert Sampson, foi feita com dados do que ele chama as redes high order, onde você primeiro, digamos, vai atrás de quem são lideranças percebidas em uma comunidade, as identifica e depois aplica questionários sociométricos para entender como é que se relacionam essas lideranças. É um pouco o que nós replicamos em nossa pesquisa, obviamente em uma escala modesta, porque foi feita somente nos sectores comunitários de Belo Horizonte, mas de alguma forma é um piloto de ver como é que se construi essa informação, como se construi esse dado. Certo? Então, fundamentalmente, o que se trata de reconstruir uma estrutura latente de uma elite social. E isso pode falar, em certa forma, indiretamente das características de uma comunidade. Certo? Como trabalham as suas lideranças percebidas fala muito da dinâmica, em certa forma, cooperativa da própria comunidade. Aqui devemos advertir que há algumas dificuldades. Dados de rede não procedem por amostragem. Logo, esta técnica que nós adotamos de fazer bola de neve, buscando primeiro identificar quem são lideranças endógenas, para depois de identificadas essas lideranças endógenas, trabalhar
aplicar questionários sociométricos, é decorrente fundamentalmente de uma limitação metodológica e de um problema que teórica e matematicamente, digamos, não tem sido resolvido. Ou seja, nesse momento, nós não temos uma aproximação a estruturas reticulares por amostragem. Por uma razão muito simples, a amostragem trabalha com a independência das observações e as redes fundamentalmente trabalham com a dependência das observações. Então são duas, digamos, como água e óleo. E matematicamente não foi resolvida o problema da amostragem, ou digamos probabilisticamente. O sea, eu não posso afirmar que selecionando 50 indivíduos em um bairro popular em Belo Horizonte, eu possa, a partir desses 50 indivíduos, fazer uma inferência de quais são as formas de relação social ou as interações nessa comunidade. Por isso, insistimos aqui que adoptamos a estratégia de bola de neve que utiliza Samsung em sua pesquisa sobre ChicagoNet. Foram definidos uns âmbitos, no caso de ChicagoNet, buscaram lideranças no âmbito da educação, da religião, da política, dos negócios, da segurança e fundamentalmente da organização comunitária, que foi mais ou menos o que nós replicamos. Até onde esse trabalho do ChicagoNet, certo, era replicável. Então nós tentamos seguir a trilha e fazendo adaptações, e para isso serviram os recursos do projeto, para aprender fundamentalmente como é que se levanta essa informação, porque isso é relativamente novo no contexto da sociologia brasileira. Selecionamos, bueno, primeiro vamos mostrar aqui um pouco qual é o framework, a lógica da pesquisa. Nós tentamos entender como a ação coletiva, no final aqui, que seria a nossa variável resposta, se se quer, ela de alguma forma depende dos processos em rede e depende, digamos, das características das pessoas que participam nessa rede. Óbvio, existindo sempre a possibilidade de efeitos de feedback. O processo social sempre supõe uma retroação. Então, que não é fácil, digamos, quando, do ponto de vista estritamente científico, estabelecer relações de causalidade na vida social passa sempre por este desafio da retroação, certo? Ou seja, como controlar o efeito sistêmico, o efeito feedback. Mas, fazendo salvedades, provavelmente o que nós estamos é fundamentalmente reconstruindo informação sobre as redes comunitárias em dos sectores de Belo Horizonte, ao interior dessa comunidade, e depois ver como opera certas pontes ou mecanismos da comunidade hacia fora, o que nós chamaríamos o capital social que construi pontes. E este seria o capital social que construi coesão. E aqui teríamos as variáveis básicas de qualquer pesquisa que trabalha com indivíduos, se se quer, ou seja, que assume que há dados sobre os indivíduos. Nosso protocolo de pesquisa, na verdade, temos dois protocolos, um protocolo para o levantamento das lideranças endógenas e um protocolo para a construção das pesquisas, dos processos sociais relevantes. Trabalhamos com vários âmbitos. O primeiro processo foi o processo de identificação das lideranças endógenas em matéria de educação, religião, política, segurança, saúde, negócios, organização local comunitária, esporte e lazer, que é muito importante em nossas cidades brasileiras. O protocolo 1, basicamente, não vamos entrar nos detalhes, mas devidamente em seu momento vai ser divulgado, visava identificar endogenamente quienes são percebidas como lideranças em uma comunidade. Então, via informantes chaves, via equipamentos públicos, fomos perguntando quem eram percebidos ou quem era considerado uma pessoa influente, certo? Na vida da comunidade, certo? E quando por saturação não apareceram mais nomes, ficamos satisfeitos, decimos, por aqui teríamos mais ou menos a elite das lideranças percebidas neste sector social.
ou en este bairro, en este conjunto de bairros de Belo Horizonte. Entonces, un proceso por saturación. Y após ter identificado ya digamos, esa elite de líderes o lideranzas en sectores seleccionados que ya vamos a explicar, aplicamos 5 cuestionarios sociométricos, un sobre construcción de estatus y prestigio, otro sobre cómo trocan información esas lideranzas, otro sobre coordenación y colaboración, otra pregunta sobre control social lateral y otra sobre filias, fobias y conflictos. Entonces, de esta forma, tentábamos, siendo un poco inductivistas si se quiere, entender 5 procesos o 5 dinámicas de interacción diferentes. Y en una sexta pregunta apuntaba a entender, vía geradores de nombres, cuál es su capital social extracomunitario. Isto é, como essas lideranças interagem com instituições, organizações para além de sua própria comunidade. Então, vamos ler um dos exemplos, para ter uma ideia que assim seja resumida, do que significa um gerador sociométrico. Então, por exemplo, é o exemplo para o gerador 2. Escolha fechada com um roster. Nós tínhamos já a lista de todas as lideranças. Pensando no último ano, entre as pessoas presentes nesta lista, quais delas você já procurou para pedir algum tipo de informação útil em prol de seu trabalho na comunidade? Escolha até 10 nomes e por que escolheu cada um. Então, desta forma, nós reconstruímos, no caso dos 2 bairros, que já vamos explicar quais foram e por que foram selecionados, conseguimos reconstruir a dinâmica de relações sociais, de interações entre estes líderes percebidos. Nosso estudo piloto se focou em 2 sectores de Belo Horizonte, na região oeste de Belo Horizonte, o Morro das Pedras e Cabana Pai Tomás. ¿Por qué esos 2 sectores? Primero porque son 2 sectores contrastantes en términos de digamos, de 2 tipos de indicadores. Indicadores que tengan a ver con o histórico de violencia. O sea, o Morro das Pedras, en un momento da historia de Belo Horizonte, digamos, unos 15 años atrás, fue un sector tido como un sector particularmente violento, con alta tasa de homicidios, y un Cabana Pai Tomás, un sector relativamente no tan violento. Essa é uma primeira colocação. Então, esse critério de violência serve como uma proxy do que nos estudos sobre sociologia urbana, crime, etc., tem a ver, ou seja, o crime está associado à desorganização e à incapacidade das comunidades de fazer controle e agir eficazmente perante os problemas que desafiam a comunidade, certo? Então, tendo, digamos, essa diferença marcante, certo? Além de outros indicadores também que têm a ver com a qualidade, digamos, da infraestrutura em matéria de serviços públicos, qualidade de escolas, etc., o que tem a ver com a qualidade dos equipamentos públicos, tanto em Cabana Pai Tomás como em Morro das Pedras. O Morro das Pedras é um sector quantitativamente e demograficamente maior que Cabana Pai Tomás também. Esse é outro elemento. E também vemos como, no caso do Morro das Pedras, pela foto que está aqui, é digamos, um sector densamente habitado, certo? E que faz fronteira com um sector de classe média alta de Belo Horizonte, dividido pela Avenida Raja Gabagli. É o típico contraste de nossas megalópolis latino-americanas, certo? De sectores populares densamente habitados, do lado de sectores de classe média alta, com gritantes diferenças em matéria de serviços públicos. É parte, digamos, de nosso urbanismo iníquo. Então, ¿qué encontramos en términos de resultados exploratorios? Entonces, lo primero que precisamos explicar aquí, o que o espectador precisa entender, es que para cada pregunta nós podemos construir o representar uma figura, um grafo.
Entonces, lo primero es que y aquí vamos a trabajar fundamentalmente con las tres primeras preguntas sociométricas. La pregunta sobre estatus, o sea, cómo os líderes percebem que os outros líderes são influentes, ou seja, a questão do poder entre os poderosos, quem é percebido entre essas lideranças como o mais importante, o mais influente, logo como trocar informação e logo se há formas de cooperação e colaboração. Aqui apresentamos uns dados básicos sobre a densidade de cada uma das redes, tanto no Morro das Pedras, em Cabanapá e Tomás, certo? A distância média, o índice de compactação da rede e o diâmetro, certo? Encontramos que por estes números, que por enquanto para o leigo não diria muito, encontramos que, obviamente, a interação entre as lideranças de Cabanapá e Tomás é, obviamente, muito mais entrosada em termos de termos uma rede densa e de termos digamos, redes onde há, digamos, um maior, digamos, em certa forma, entrosamento por este critério de densidade, certo? Por critério da densidade. Mas o dado que nós queremos apresentar, e que eu acredito que, bom, outra questão importante antes de avançar, é que no Morro das Pedras nós detectamos 32 lideranças endógenas e conseguimos aplicar questionários sociométricos para essas 32 lideranças. Logo, assumimos, certo, uma limitação do dado, é que o universo, a nossa rede, tem este limite entre 32 pessoas. Enquanto que em Cabanapá e Tomás são 40 os membros da rede. Entrevistamos 40 lideranças comunitárias. Em total, aplicamos 72 questionários. Esse trabalho de aplicação é um trabalho difícil, dispendioso, porque não é uma pesquisa qualquer. Porque você não está buscando aleatoriamente indivíduos, você já tem que ir atrás deles, buscá-los, agendar, e você tem fundamentalmente que depender da disponibilidade e da boa vontade dessas lideranças. E logo aplicar uma entrevista que é extensa. Em média pode levar entre 45 minutos e uma hora com cada pessoa, sendo bem feita. Esta é a primeira distinção, uma rede de 32 com uma rede de 40, havendo um indicador de que a rede em Cabanapá e Tomás é levemente mais. Logo, rodamos uma série de correlações aqui, que é mais um dado exploratório. Basicamente, digamos, todos os indicadores, digamos, neste caso, digamos, o teste que se faz é até onde uma rede, se a rede de status, a rede de informação e a rede de colaboração está associada ou não, umas às outras. Encontramos que no caso do Morro das Pedras, a rede de status e a rede de busca de informação foi a que encontrou uma leve tendência, digamos, a ter uma semelhança, certo? De que o status e a busca de informação estão mais associados se comparados, por exemplo, com a forma de colaboração. E já no Morro das Pedras, estou afirmando aqui, e já em Cabanapá e Tomás, igual, aparece que o status e a busca de informação mostram uma leve tendência a estarem mais associados que se comparados com as formas de rede de colaboração, status e colaboração, por exemplo. E já colaboração e informação mostram menos associação. Isso é um teste de correlação básico que se faz, que está, digamos, é um algoritmo que está em alguns programas de amplo uso. Neste caso, foi rodado com o CINET. Então, este é um primeiro trabalho exploratório. A importância dos dados relacionais tem a ver fundamentalmente com que você pode representar visualmente suas redes, ou seja, uma rede é fundamentalmente a representação de relações através de arcos, ou de setas, e os atores são representados como nós, certo? Círculos, neste caso. Por exemplo, em Cabanapá e Tomás, a percepção de status ela pode ser discriminada
E essa é outra, digamos, das vantagens dos dados relacionais, porque você pode determinar quem é entre os nós o nó mais importante decorrente de quantas relações, certo? Em este caso, foram apontados, ou seja, quem é percebido como uma pessoa influente. Então aqui encontramos que não todos os actores, e não vamos aqui falar com nome próprio, porque os dados não estão anonimizados, mas encontramos e já podemos construir um ranking de status, ou seja, pela via de uma métrica que é chamada o índice, o grau nodal de entrada, ou seja, quantas pessoas apontaram, por exemplo, que este actor ou esta pessoa, certo, é percebida como alguém muito influente, visto pelas outras lideranças. E em comparação com aquele que é visto como menos influente, estes actores cujos nomes aparecem muito menores. Então, e que sirva aqui esta apresentação, certo, como uma explicação didática da utilidade que tem os dados relacionais em termos do poder da visualização. Então, aqui temos o que se chama um sociograma ou um grafo. Sociograma era a forma como eram denominados este tipo de figuras 30, 40 anos atrás. Hoje se fala de grafos, certo? E isto, obviamente, possui umas propriedades matemático-formais. Ou seja, isto não é uma representação qualquer. Dado que sobre ele podemos fazer contas, como a conta do grau de entrada, ou seja, discriminar em termos de quantas relações, quantos, digamos, apontamentos como uma pessoa influente recebeu cada actor. Em Morro das Pedras igual, inclusive em Morro das Pedras aparece, obviamente, que há muita mais variabilidade, ou seja, há um status, se se quer, digamos, um ranking de status muito mais diferenciado em termos de quem é percebido como pessoa influente em esta elite de lideranças. O sea, si voltamos, ou seja, se lembramos o que vimos antes, aqui, por exemplo, há muita maior variabilidade no tamanho dos nós em termos do índice. Então, ele demonstra que há pelo menos, digamos, uns 3 actores que se destacam perante o resto em termos do status percebido ou da influência percebida. E aqui chegamos a um ponto importante no nosso trabalho e que incluso consideramos que é um aporte na forma de coletar esse tipo de informação e que eu acredito que é um fruto e um aporte concreto da pesquisa, que tem a ver com a forma como mensuramos a força dos laços. Lembrem-se de Granovetter, não? Então, nós, quando perguntamos, certo, em termos quando aplicamos a primeira pergunta sobre o status percebido, também perguntamos pela frequência com a qual os atores da rede ou das lideranças se encontravam. Anualmente, semestralmente, mensalmente, cada 15 dias ou semanalmente. A cada uma atribuímos um valor de 1 menos a 5. Então, aí construímos uma espécie de escala Likert e encontramos, por exemplo, que para o caso da Cabana Pai Tomás, do sector de Belo Horizonte Cabana Pai Tomás, os 76,11% das respostas eram iguais ou maiores que 3. Isto é, que a frequência com a qual os actores dessa rede se encontram varia entre, certo, digamos, 76% das relações está entre encontros mensais ou semanais. E isso nos permite fazer uma comparação com o outro setor. Porque no outro setor, só os 60%, ou seja, teríamos aí 14% a menos, declara que se encontra ou frequenta seus alters ou seus pares de lideranças mensal, quinzenal ou semanalmente.
Entonces, o que indica ya o se transforma, digamos, en un dado interesante, porque si conseguísemos mostrar en escala mayor a força dos laços de relações entre lideranças comunitárias, isto nos vai dar uma ideia muito importante, digamos, do entrosamento, da coesão, da, da disposição a colaborar que haverá em um setor ou em uma comunidade local, neste caso comunidades populares. Entonces hay una diferencia expresiva entre Cabanapá y Tomás y Morro das Pedras. Diríamos que en Cabanapá y Tomás a fuerza dos lazos es mayor, si se quiere, entendida en este caso a fuerza dos lazos como frecuencia. Esto ha sido discutido, mas no vamos a entrar en los detalles porque a fuerza dos lazos implicaría también otros elementos de tipo afectivo, mas pelo menos a proxy de fuerza dos lazos tipo frecuencia. Ou seja, em Cabanapá e Tomás declaram suas lideranças que se frequentam muito mais que em Morro das Pedras. Pelo menos fazendo uma comparação simples. A média ponderada aqui é de 3, enquanto que em Cabanapá e Tomás foi de 3,5, sendo havendo 15% mais de relações entre 3, entre uma relação mensal e uma relação e relações semanais. Depois fizemos uma série de análises que tem a ver fundamentalmente com como interagem as lideranças conforme seus âmbitos. Lembrem que nós tínhamos captado esse atributo, ou seja, se a liderança era uma liderança de tipo religioso, era uma liderança no sector que está aqui marcado, religião católica, se era uma liderança no sector saúde, no sector vista como uma liderança que é importante no sector que tem a ver com a segurança, com a educação, no mundo dos negócios, com a organização comunitária, ou em atividades político-partidárias dentro da comunidade. E também distinguimos aqui religião protestante, ou seja, o que tinha a ver com o mundo religioso, nós dividimos, porque faz muito sentido em nossas periferias ou em nossos bairros populares, e no Brasil geral, a composição religiosa do Brasil entre lideranças católicas e pastores protestantes. Então, essa pintura, ou por este grafo, nós reduzimos todos os nós, o que se chama colapsar os nós, e os representamos, ou seja, tratamos todos os nós que estavam vinculados a um determinado âmbito de trabalho, estão representados como uma única, digamos, esfera neste gráfico. Então, vemos, por exemplo, que em Cabanapá e Tomás, a intensidade das relações marcada aqui pelo diâmetro dos arcos das relações aponta que entre sector educativo, esporte, cultura e lazer e organização comunitária, certo? E negócios, aqui se concentra a maior parte das relações em termos, digamos, de quem é uma liderança percebida, ou seja, o status ou as lideranças percebidas com maior status, elas estão frequentando-se umas às outras mais ou menos em estes âmbitos. E curiosamente aparecem como periféricos as lideranças religiosas, um pouco menos aqui o padre católico, fundamentalmente a religião católica aqui tem a ver com o padre. O sector saúde aparece como pouco expressivo, mas fundamentalmente o que vemos aqui é todo o que tem a ver com as necessidades de esporte, cultura e lazer, a educação e a organização comunitária, as associações, estão profundamente vinculadas umas às outras. E aqui aparece, curiosamente, o sector negócios, ou seja, como comerciantes também fazem parte, digamos, deste clúster. Então, isto é um dado, um análise exploratório que nos diz como aparentemente, digamos, estes âmbitos são os âmbitos onde as lideranças se percebem, digamos, como mais influentes, seriam os âmbitos de maior influência nesta comunidade. Enquanto que em Morro das Pedras vemos que o clúster de influenciabilidade, digamos, o clúster de maior percepção de importância entre as lideranças está em educação, a saúde se torna aqui no Morro das Pedras mais importante, volta a aparecer esporte, cultura e lazer, uma forte vinculação,
e aqui o diâmetro e o tamanho das setas é proporcional ao número de indicações que aparecem, ou seja, está feito de forma, digamos, proporcional e técnica, e curiosamente aparece a segurança. Ou seja, saúde, esporte, cultura, lazer e educação aparecem com muita mais força. O que tem a ver com estritamente organização comunitária não aparece com muita força aqui. Bom, como outra, digamos, análise exploratória interessante, certo? Por enquanto, estas são análises descritivas, ou seja, por enquanto simplesmente estamos mostrando que surge em termos do que torna, digamos, de conectividade e coesão entre estes dos sectores em termos de diferenças. Como análise exploratório foi feito o que se chama um multiplexo. O que significa multiplexo? O multiplexo supõe que você, quando tem várias relações, neste caso já vimos que são 5 relações diferentes, certo? Status, busca de informação, colaboração, controle social e conflitos. Quando você tem informações sobre como as mesmas pessoas interagem em diversos processos, você tem uma relação, o que se chamaria um multiplexo relacional. Então, a grande pergunta, e isso faz muito sentido do ponto de vista sociológico, porque os atores sociais, as pessoas, interagem com ocasião de diferentes processos na vida humana, na vida coletiva. Então, a ideia é como encontrar uma espécie de estrutura latente a várias relações vistas simultaneamente. Então, a sociometría, y en esto yo insistiría que también es un aporte de este piloto, de esta pesquisa, ela permite fazer, pela via de análise de clusterização, um multiplexo que me entrega clusters latentes. Entrega clusters latentes. Hay un conceito que no vamos a explicarlo aquí con detalle, que es o conceito de equivalencia estrutural, até onde dois actores em uma rede, certo? Eles são estruturalmente equivalentes porque seu perfil relacional é exatamente igual ou semelhante. Isto é uma explicação para efeitos didáticos, certo? Então, aqui neste caso, o nó 1 e o nó 2, para explicar intuitivamente, se considera que eles são estruturalmente equivalentes. Isso significa o quê? Que o 2 poderia estar aqui no lugar do 1 e o 1 no lugar do 2 e não muda nada, porque suas relações são exatamente iguais. Ou seja, 1 se relaciona com 3 e 4 e 2 se relaciona com 3 e 4. Então, o fato de eles terem o mesmo perfil relacional, de ter os mesmos parceiros relacionais, diz que provavelmente eles estão cumprindo com a mesma tarefa dentro do sistema social. Então, esta foi a forma como os sociómetras desenvolveram um conceito que conseguisse tirar da mera intuição ou do senso comum o velho conceito de papel social. Então, nós podemos fazer um trabalho de análise de papéis sociais em uma rede, buscando a semelhança dos nós em termos da equivalência estrutural. Então, todo grafo procede de uma matriz sociométrica que está aqui. Então, isso que significa que 1 e 2 neste caso, sejam estruturalmente equivalentes ou tenham ou cumpram com a mesma função. É que se os dados na linha e se os dados na coluna são exatamente iguais. Óbvio que os algoritmos computacionais não vão encontrar nunca nada igual ao tipo puro que está aqui, mas encontramos semelhança. Isso que se aplica. Então, assim foi que aplicamos um algoritmo, se aplica uma conta, que hoje se roda em pacote R, por exemplo, mas se faz em outros programas de amplo uso de análise de redes, como o Paget ou o Cinet,
Entonces, para tres das redes simultáneamente em cada um dos sectores. Entonces, rodamos para as três primeiras redes, a rede de status, de informação e de colaboração, o que daria um análise de clusterização latente. Entonces, o algoritmo encontra quais seriam o número de grupos ou de clusters onde os actores são semelhantes entre si porque se relacionam mais ou menos da mesma forma com o conjunto da rede. Então, este algoritmo chamado Integrated Classification Likelihood é um trabalho de simulação computacional que me entrega quais do número de partições são as que, digamos, probabilisticamente, quais têm a maior probabilidade de acontecer em termos de um processo de simulação. Não vamos entrar aqui nos detalhes técnicos, mas fundamentalmente a ideia do ponto de vista intuitivo é essa, certo? Como eu posso encontrar clusters ou grupos dentro de uma rede que estão fazendo mais ou menos as mesmas coisas. Aqui rodamos para o caso de Cabana Pai Tomás, análises de clusters latentes para status, informação e colaboração. E encontramos que, nas três casos, uma partição a 4 era a melhor partição que o algoritmo encontrava. Adicionamos as três matrizes e rodamos análises para as três matrizes. Em Morro das Pedras foi feito igual, de uma leve variabilidade, certo? Porque a rede de status no Morro das Pedras o algoritmo encontrou que 6 blocos, ou havia 6 grupos diferenciados em termos de sua semelhança relacional, enquanto que informação e colaboração eram 4. Mas o mais importante aqui é tentar encontrar um sentido na interpretação sociológica. Estas são representações do número, por exemplo, de partições que foram encontradas para o caso do Cabana Pai Tomás. Foram encontrados 4 blocos ou 4 grupos e as relações que há entre esses grupos. E vamos, bom, este é o grafo de Cabana Pai Tomás, onde os nós já estão agora diferenciados pelas cores, neste caso, por a sua pertença a um cluster latente, pelo critério, insisto, de quão semelhantes seriam os nós que têm as mesmas cores, em termos de estarem se relacionando mais ou menos da mesma forma com o conjunto da rede. Então, isto se refina, se representa, se colapsa nos nós e aparecem, então, em sua representação. Então, teríamos 4 blocos neste caso, e a quantidade das relações entre estes grupos. Que, insisto, aqui grupo não significa grupo identitário, grupo significa fundamentalmente perfil relacional, ou seja, é fundamentalmente uma característica estrutural das relações sociais. Então, aqui fundamentalmente nós estamos falando de que as pessoas declararam que estes que estavam aqui, estes que estão aqui, em cada um dos blocos, que eles se autoproclamavam de um grupo determinado A, B ou C por alguma característica. Então, isto é uma análise que vem dos dados, pela análise, digamos, pela aplicação de uma conta sobre os dados. Neste caso, digamos, de um algoritmo computacional, certo? É o que se chama um dígrafo ou imagem das relações intra ou interblocos. Aqui, então, diferenciamos os três, separamos os dígrafos para para as três relações que estavam sendo analisadas. Então, como aparecem reduzidas, no caso de Cabana Pai Tomás, os 40 relações, a 3 grandes blocos em termos de status, em termos de informação
e em termos de colaboração, coordenação. Certo? Aqui estamos procedendo com que a máxima probabilidade que encontrou o algoritmo é um critério de ajuste. Então, isso todo tem que ser recebido com benefício de inventário, certo? Então, o que fundamentalmente estes dados estão mostrando é que quando analisamos o status de como se dão as relações de status entre essas lideranças neste sector de Belo Horizonte, vemos que há um grupo, certo, que é apontado. Bueno, primeiro há um grupo aqui isolado, e pelo que analisamos, corresponde a 3 actores que são perfeitamente periféricos, que não receberam muitas citações. Mas que há aqui um grupo, um bloco, chamemos assim, um cluster, que é sistematicamente apontado como muito influente, no caso do status, como que controla a informação, ainda que aqui também temos outro aqui, que compite com ele, mas novamente volta e aparece como um bloco importante na hora de ser buscado para estabelecer parcerias ou colaboração. Então, esta representação aqui demonstra que há relações ao interior dos blocos, ou seja, que estes são grupos ou blocos entrosados entre si, digamos, onde seus membros são há um entrosamento entre si. E aqui, igual, certo? Para cada uma. Então, esta é essa separação da análise das relações pelos clusters latentes e vemos que se insinua, certo? Que sistematicamente se repite a menção de que há aqui um bloco, há um grupo de atores, um grupo de lideranças nessa comunidade que são sistematicamente apontados como ou grandes pessoas muito influentes, pessoas que controlam informação e pessoas que são apontadas como pessoas às quais se acude para cooperar e colaborar, certo? Então, isso é o que começa A outra questão é, e vamos ver mais à frente, é o fato de esta estrutura ser uma estrutura triádica, ou seja, há um closure, há um fechamento real. Neste caso, há uma relação transitiva. Neste caso, há uma relação bitransitiva. E neste caso, se repete o padrão de transitividade. E quando juntamos e fazemos a representação em que cada zeta significa um tipo de relação, vemos com mais clareza como este bloco que convencionalmente estamos chamando bloco 4 é quizás o bloco mais, digamos, central desde o ponto de vista de que é o mais reconhecido em termos de que ele é buscado pelo bloco 3, pelo bloco 2, a propósito de todas as relações. É um bloco que possui relações, intrarrelações em termos de colaboração e em termos de status, mas não de informação. E este bloco 2 seria o segundo bloco em importância na medida em que ele é procurado pelo bloco 3. E o bloco 3 seria uma espécie de bloco passivo, certo? É um bloco que não é apontado, mas ele aponta aos outros, em termos das 3 relações. Esta tríada, que é uma versão reduzida da estrutura das relações, fala que, de longe, devemos prestar atenção a este grupo que está aqui. Agora, a pergunta é, etnograficamente, quem são essas pessoas que estão aí? Então, como nós, para efeito de divulgação, não podemos revelar a identidade das pessoas, mas pelo menos temos algumas informações relevantes. Então, temos que aqui, nesse superbloco 4, ou seja, teríamos uma espécie, digamos, da elite, em termos das lideranças comunitárias no sector. Neste caso, Cabana, Pai Tomás. Então, teremos pessoas vinculadas a iniciativas de segurança pública, pessoas vinculadas, estamos aqui colocando um nome em fantasia, Carlos A, Carlos C,
o vice-presidente da associação, aparece o párroco, aparecem duas mulheres que têm uma longa história de luta e cuja vida se confunde com a organização comunitária no bairro, Dona D e Dona O. Aparece um presidente de uma associação criada no próprio bairro, certo? Aparece outro empreendedor social que criou um centro cultural de arte, quilombola e capoeira. E aparece um político de ofício, um vereador, que atua no sector. Nós chamamos aqui Luco. Então, esses atores, digamos, foram apontados ao longo do processo de construção da informação. E pela análise dos clusters latentes, vemos que são fundamentalmente a elite, em certa forma, da elite, certo? É o cluster que concentra o maior número de reconhecimento e que é o cluster ao qual todos acudem, se se quer, na hora de empreender ações cooperativas e de colaboração. Então, provavelmente, digamos, um trabalho posterior seria, então, entender, certo, que tipo de iniciativas concretas têm desenvolvido estes atores ao longo dos últimos anos na comunidade. Mas eles são apontados pelos outros parceiros do processo relacional como os atores mais importantes. A mesma análise exploratória foi feita no caso do Morro das Pedras. E aqui começa a aparecer uma diferença em termos da comparação, ou seja, o que o trabalho permite fazer em termos comparativos. E é que, assim como em Cabana Paitomás a estrutura latente era uma estrutura triádica, aqui em Morro das Pedras é uma estrutura onde encontramos 6 blocos diferentes e, portanto, há uma maior dispersão. Então, isto começa a falar, em certa forma, e aqui cada uma está representando um tipo de relação, status, informação e colaboração, busca de informação e colaboração. Então, é o que demonstra que aqui digamos, o closure, como chamaremos tecnicamente, é menor. Então, é uma comunidade onde suas lideranças demonstram estar mais distantes umas das outras, ou pelo menos mais dispersas em quanto ao número de blocos, o que coloca, então, relações, digamos, em termos da estrutura latente, relações que chamamos de circuito social. A tríade anterior é uma relação de closure, enquanto que as relações aqui, por envolverem mais de 3, neste caso 6 actores, 6 blocos diferentes, isso é uma dinâmica de, diríamos, de circuito social, onde então o tipo de dependências coloca problemas de outro tipo. Ou seja, se na estrutura anterior a relação básica é uma relação basicamente de, insisto, de transitividade, ou seja, como uma relação a 3, aqui se colocam outro tipo de dependências entre grupos dispersos. Então, repito, e com isso vamos encerrando a apresentação, certo? Esta análise exploratória e este tipo de dados nos entrega fundamentalmente, certo, representações de estruturas em termos das interações sociais. E então, tem a vantagem de que, fundamentalmente, você pode, digamos, fazer representação visual e você pode fazer análises de clusters latentes. Então, este tipo de estudo não substitui a etnografia. Ele demanda uma boa etnografia e ele pode dialogar, inclusive pode refutar evidências etnográficas, mas aí é onde está a riqueza, digamos, de termos feito este piloto. E na medida em que se nós conseguimos replicar para muitas mais comunidades em uma cidade como o caso de Belo Horizonte e conseguirmos analisar as estruturas de suas élites de lideranças, seu high order de lideranças, isso começa a falar de certas características e dinâmicas comunitárias. Além do mais de que podemos correlacionar os dados dessas estruturas relacionais com outras características ou, digamos, outros indicadores da vida coletiva.
ou seja, em termos de indicadores de desenvolvimento humano, em termos de indicadores clássicos sobre de desorganização social, violência, criminalidade, e ver até onde há algum tipo de associação entre redes mais densas ou entrosadas, como a que vimos em Cabanapa e Tomás, estruturas mais simples, em closure, ou redes mais esparsas em termos de circuitos sociais. E a composição dessas redes. Então, acreditamos, e com isto encerramos, que este piloto traz algo realmente novo, e no sentido de que nos permitiu aprender a construção de um tipo de informação e mostrar a utilidade, digamos, dessa informação no contexto, digamos, da pesquisa sociológica ou a pesquisa de ação coletiva a nível urbano. Então, estas são, insisto, as primeiras análises exploratórias. O desafio para frente é mostrar que tipo, digamos, de dinâmica de interação dá origem a estas estruturas em cada uma das relações. E, inclusive, entender a dinâmica do capital social extracomunitário. Sobre isso já temos umas primeiras análises, mas que não estavam completas para efeito desta apresentação, de qual é a figura ou grafo que aparece em termos de como essas lideranças atraem recursos para a comunidade desde o exterior via organizações, poder público, universidades, setor produtivo, comércio, etc. Então, como estas lideranças se transformam em ponte para a melhora do bem-estar comunitário. Então, desta forma, consideramos que temos uma apresentação global de como, digamos, o projeto traz um novo tipo de dados, construiu digamos, um protocolo para o levantamento da informação e, fundamentalmente, permite construir análises que consideramos que dialogam muito bem com a pesquisa clássica sobre bem-estar social, criminalidade e ação coletiva. Então, muito obrigado e oportunamente iremos postando novos resultados sobre o trabalho. Que estejam muito bem e um feliz dia para todos.